E aí, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu novamente, professor Edmar. Então, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho, né, discutir um pouquinho sobre trabalho e energia cinética, né? Além dessa aula, essa videoaula, vocês têm acesso ao livro-texto, né, na biblioteca virtual da universidade e também têm acesso às notas de aulas, né, um resumo que eu fiz sobre essa teoria. E eu estou à disposição para sanar qualquer dúvida lá que vocês tiverem. Então vamos iniciar falando um pouquinho sobre trabalho, né, a definição de trabalho na física. A definição de trabalho, né, devido a uma única força, a gente vai representar pela letra W, tá certo? Se essa força está, por exemplo, aqui como está sendo ilustrado, na direção X, tá joia? E o deslocamento está ocorrendo também na direção X, nós temos que a definição de trabalho ela vai ser a força, né, na direção X vezes esse deslocamento. Eu vou chamar o deslocamento de D, tá certo? Posso chamar de qualquer letra. Então essa é a definição de trabalho, né, como nós estamos multiplicando aqui uma força, né, que tem unidade Newton e uma distância que tem unidade em metro. Essa unidade de trabalho é dada em Newton por metro, tá certo? Nós podemos abrir essa expressão aqui. O Newton é o, vou pôr uma seta, é o quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. E aí vezes o metro, tá certo? Então nós temos o quilograma vezes metro quadrado dividido por segundo ao quadrado. Tá joia? Essa unidade também a gente dá o nome dela de Joule. Tá? É uma unidade de energia representada pela letra J e que significa Joule. Tá? Porém, nem sempre a força que a gente vai estar aplicando ela está na direção X. Tá joia? Na direção do deslocamento, não necessariamente na direção X, mas na direção do deslocamento, nesse exemplo, na direção X. Né? Vai ter situações que que vai existir forças que não estão totalmente na direção do deslocamento. Então, nós precisamos calcular a componente da força na direção do deslocamento. Então, aqui o trabalho seria Fx, novamente, certo? Vezes o deslocamento. Mas Fx a gente pode decompor aqui, então eu tenho o bloquinho que está sendo puxado com uma força F, né, com o ângulo θ. Então a componente Fx, né, será o módulo da força F vezes o cosseno desse ângulo. Tá certo? Então a gente pode substituir aqui em cima. Então nós teremos que será F cosseno do ângulo vezes o deslocamento. Vamos dar uma arrumadinha nisso aqui. A gente pode escrever como F vezes D. Né? D também é um vetor. Então é o módulo de F, do vetor F, vezes o módulo do vetor D, vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui, pessoal, vocês devem ter visto lá no curso de geometria, que é chamado produto escalar ou produto interno. Ou seja, o trabalho é o produto interno ou produto escalar do vetor F escalar, né, o vetor D. Tá joia? Então, que equivale, né, a multiplicar F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Tá joia? Mas e se esse F e D tiverem componentes, eu não tiver o ângulo, mas se eu tiver o vetor F, por exemplo, se tiver um sistema de coordenadas, né, x, y e x, né, x, y, e, por exemplo, o meu vetor F, ele estiver aqui, certo? Com componentes em I e J, e o meu vetor D estiver aqui, com componentes também em I e J. Então, por exemplo, se eu escrevesse o vetor F, né, como sendo uma componente x na direção I, mais uma componente y na direção j. Vou chamar de fx e fy. E o meu deslocamento,
né, tivesse o vetor, tivesse uma componente D na direção x, y, mais D na direção y, j. O que eu faço para calcular o produto interno, né, entre esses vetores, ou produto escalar? Então, o trabalho seria f escalar D. Ou seja, eu vou multiplicar quem está com o i, né? Então, fx dx. Então, quem está com o i, eu multiplico os dois e somo com quem está com y, com j, né? Na direção y. Fy dy. Tá certo? Então, eu posso fazer esse cálculo aqui e somar e obter um número. Vocês devem lembrar lá do produto interno, quando eu faço multiplicação, né, do vetor unitário i com i, ele dá 1, tá certo? E j com j, ele dá 1. Agora, se eu faço cruzado, i com j, ou j com i, isso dá 0, tá? Então, por isso que quando nós multiplicamos aqui, quem tem multiplicação cruzada dá 0, eu nem coloquei. Então, vamos seguir. Agora tem um exemplo aqui para a gente resolver. Deixa eu ver se eu troco a cor dessa caneta. Vou colocar a cor branca, acho que fica melhor. Vamos lá. Um rapaz exerce uma força uniforme de 210 newtons. Então, o módulo da força é igual a 210 newtons. Sobre um carro enguiçado conforme desloca a uma distância de 18 metros. Então, o módulo do vetor deslocamento é igual a 18 metros. O carro também está com o pneu furado, de modo que, para manter o movimento retilíneo, o rapaz deve empurrá-lo a um ângulo de 30 graus. Então, tem um ângulo entre esses dois vetores que é de 30 graus. Em relação à direção do movimento, quanto trabalho ele precisa realizar? Então, tem o carro aqui, eu vou representar ele desse jeito, um bloquinho. Vamos supor que ele está sobre a superfície aqui, certo? Ele está com o pneu furado, a pessoa precisa fazer uma força empurrando. Essa força, ela faz um ângulo de 30 graus. Tá certo? Então, nós precisamos calcular, usar aquela expressão, né? Calcular a componente da força na direção x. Deixa eu trocar a cor aqui. Amarelo. Então, eu preciso calcular a componente dessa força aqui na direção x. Fx. E o deslocamento também na direção x. Tá? Então, o deslocamento está aqui. Então, como que fica? De acordo com a expressão que nós vimos anteriormente, basta calcular o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Então, nós temos o módulo da força, 210 newtons, vezes o deslocamento, 18 metros, vezes o cosseno de 30 graus. Beleza. Fazendo esse cálculo, nós temos que 210, então, cosseno de 30, calculadora, cosseno de 30, vai dar 0,866, vezes 210, vezes 18. Isso deu 3.273,57. Como aqui eu tenho 3 significativos, eu vou expressar essa resposta com 3 significativos. Então, deu 3.273. Eu vou colocar 3,27 vezes 10 a terceira, então 3.000, certo? E a unidade, que é joule, ou newton vezes metro. Então, essa é a resposta, pessoal. Seguindo, vamos continuar. Aqui é uma folha para a gente resolver. Aqui é um exemplo. Outro exemplo, né? Um rapaz empurra um carro enguiçado com uma força uniforme. A força agora é um vetor força, né? Ele é igual a 160 na direção y, menos 40 na direção j, e a unidade aqui
em newtons. E ele desloca o carro aquela distância ali, aquele vetor deslocamento. Então, deslocamento vai ser igual, aqui é uma setinha, tá, pessoal? Tá errado isso aqui. 14 na direção I, menos 11 na direção J. Isso em metros. Beleza. Nós precisamos calcular o trabalho, que será a força escalar deslocamento, ou produto interno. Então, é 160 vezes 14. 160 vezes 14 vão dar 2.240. Eu vou deixar aqui tudo aberto, depois eu uso notação científica. 2.240 mais 40 vezes 11. Menos 40 vezes menos 11 vai dar mais 40 vezes 11. Eu acho que vai dar 440. Mais 440. Fazendo essa soma, então 440 mais 2.240 vão dar 2.680. Só que aqui eu tenho dois significativos na distância. Então, eu vou colocar aqui, depois eu coloco o resultado de forma correta. 2.680, né? Então, a resposta final será trabalho vai ser igual a 2, como 2, eu tenho que deixar dois significativos, como esse 8 aqui é maior do que 5, eu vou arredondar para mais. Então, 2,7 vezes 10 a terceira e a unidade Joule. Beleza? Então, essa é a solução do segundo exemplo. Usando agora o produto interno. Seguindo, pessoal, agora a gente vai falar sobre o teorema trabalho-energia, que é o seguinte. O teorema trabalho-energia, eu já vou adiantar para vocês, ele fala o seguinte, que quando eu tenho um sistema, vou desenhar aqui embaixo. Esse aqui não foi elaborado por mim não, pessoal. Isso aqui está no livro texto, desculpa. Quando eu tenho um sistema, então vou desenhar aqui um bloquinho, tá certo? E sobre esse bloquinho, ele exerce sobre ele várias forças. Então vamos supor que tem uma força F1 puxando aqui, tem uma força F2 puxando para o outro lado, tem uma força de atrito aqui que eu vou chamar de F3, tem uma força para cima, normal, F4. Então tem N forças, tá joia? Fn. Tem N forças sobre esse corpo. Quando nós calculamos a resultante das forças sobre esse corpo, então, resultante das forças, que vai ser igual à soma de todas, F1 mais F2 mais a enésima força, né? E essas forças, elas realizam um trabalho, né? Então, a resultante dessas forças, né, vezes escalar o deslocamento, o vetor de deslocamento, isso vai fazer com que o sistema, se essa resultante das forças ela é diferente de zero, isso vai fazer com que o sistema mude a sua velocidade, né? Então, ele vai ter uma velocidade inicial diferente de uma velocidade final. Esse é o teorema trabalho-energia, né? Essa velocidade aqui nós vamos definir uma nova grandeza que vai incluir a massa, essa velocidade que nós vamos chamar de energia cinética, tá certo? Que é essa definição aqui, ó. Então, o teorema trabalho-energia fala o seguinte, que o trabalho total realizado sobre um sistema, um corpo de provas, ele é dado pela variação da energia cinética, tá certo? Então, primeiro vamos demonstrar isso aqui, e aí depois nós vamos definir novamente isso. Então, vamos partir aqui, vamos considerar aqui esse corpo de provas, tá certo? Ele está com uma velocidade inicial, e a única força que atua sobre esse corpo é essa força F aqui na direção X, tá? Depois de um deslocamento, esse corpo ele vai estar com uma velocidade final. Então, já essa força para de atuar, ou atua, mas depois desse deslocamento, ele vai estar com uma velocidade final. Pois bem, para a gente definir a aceleração desse sistema, a gente pode usar essa equação aqui, ó, que é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a vezes o deslocamento, né? Aqui na direção x, porque
a força está atuando apenas na direção x. Se nós isolarmos aqui a aceleração, nós vamos ficar que a aceleração vai ser a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a distância. Beleza? E aí nós podemos multiplicar ambos os lados por n. Então vai ficar massa vezes aceleração na direção x. Isso aqui vai ser igual a massa vezes velocidade final ao quadrado menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a distância. Tá certo? Mas massa vezes aceleração é força. Tá certo? É força. Então, força é massa vezes aceleração. Então, aqui colocando a massa em evidência, isso aqui é a velocidade final ao quadrado, numa interrogação. Velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2D. Se eu pegar esse D aqui do 2D e passar multiplicando, eu tenho Fx, né, vezes deslocamento. Isso aqui vai ser igual a massa, né, dividido por 2, velocidade final ao quadrado. Vou colocar em parênteses aqui. Menos velocidade inicial ao quadrado. Tá joia? Se eu dou uma arrumada nisso aqui, força vezes deslocamento é trabalho. Né? Força vezes deslocamento é trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Ele vai ser igual, rearranjando isso aqui, né? Colocando um meio em evidência, vai ficar igual a meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado menos meio vezes a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. E aí aqui nós definimos uma nova variável. Né? Qual que é a variável? Nós falamos que a energia cinética, que eu vou chamar de letra K, tá? Ela vai ser igual a meio vezes uma massa vezes uma velocidade ao quadrado. Então, nós vamos definir essa grandeza, que é a energia cinética, energia, né? Então, eu estou multiplicando massa, que é quilograma, velocidade, que é metro por segundo, então metro quadrado por segundo ao quadrado. Essa unidade a gente já deu o nome que é Joule, tá? É a unidade Joule. Então, nós temos que esse trabalho, que é o trabalho total, porque é a única força que existe, então o trabalho devido a essa força Fx, que a gente vai chamar de total, vai ser igual a meio, né, vezes a massa, vezes a velocidade final ao quadrado, menos meio, vezes a massa, vezes a velocidade inicial ao quadrado. Isso aqui nós definimos, então isso aqui vai ser a energia cinética final, e essa aqui vai ser a energia cinética inicial. Aqui eu chamei de 1 e 2, tanto faz, é só uma nomenclatura. Ou seja, esse trabalho vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Opa, contrário, né? Deixa eu apagar isso aqui. Borracha. Tira esse índice aqui. Nossa. Caneta. Tá aqui. Menos a energia cinética inicial. Ou seja, isso será a variação da energia cinética. Tá? Então, aí vem o teorema do trabalho-energia. Então, o trabalho realizado pela força resultante, né, a força U1, uma única força, sobre uma partícula, fornece a variação de energia cinética da partícula. Então, para ter trabalho total, tem que ter variação de velocidade. Vamos supor assim, você pegou um objeto, né? Vamos pegar aqui o sofá da sua casa. Você fez uma força, né, empurrou esse objeto uma distância d. Ele parou aqui, né, uma distância d da posição inicial. Essa força que você realizou, né, você fez, ela fez trabalho. Então, trabalho devido a essa força vai ser igual a força na direção x vezes o deslocamento. Beleza. Mas existiram outras forças. Por exemplo, tem a força de atrito. Certo? Então, quando você pegou o seu sofá, né, e outras forças também que eu não estou considerando aqui, ele estava com uma velocidade inicial igual a zero. E a velocidade final também igual a zero. Ou seja,
não teve variação de velocidade. Então, o trabalho devido a essa força foi Fxd. Mas o trabalho total é a variação de energia cinética, tá certo? Então, meio vezes a massa, vezes a velocidade final ao quadrado, menos meio vezes a massa, vezes a velocidade inicial ao quadrado. Como a velocidade final é igual à velocidade inicial, o trabalho total foi zero. Tá? Então, se você calcular o trabalho devido a cada uma das forças, por exemplo, a força de atrito vai ter um trabalho negativo, ela está em oposição ao deslocamento. A força F está a favor do deslocamento, então ela é positiva. A resultante das forças vai ser nula, então o trabalho vai ser igual a zero. Vamos fazer outro exemplo. O exemplo fala o seguinte: um bate-estaca, né, um martelo de aço, ele tem uma massa de 200 kg. Ele está aqui, 200 kg. Eu vou escrever aqui embaixo, para lembrar depois. 200 kg. É elevado até uma altura de 3 metros. Então, a altura igual a 3,0 metros. Acima do topo de uma viga vertical que deixa ser cravada no solo. Que deve ser cravada no solo. A seguir, o martelo é solto, enterrando mais 7,4 centímetros. Então eu vou falar que... vou chamar de H1, tá? 7,4 centímetros, 7,4, eu já vou passar para o sistema internacional. Então, vezes 10 a menos 2 metros. Da viga. Os trilhos verticais que guiam a cabeça do martelo exercem sobre ela uma força de atrito igual a 60 newtons. Força de atrito igual a 60 newtons. Use o teorema trabalho-energia para achar a velocidade da cabeça do martelo no momento que ela atinge a viga e a força média exercida pela cabeça do martelo sobre a mesma viga. Despreze, né, o efeito do ar. O que a gente tem aqui? Vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Tem um quadrinho aqui. Deixa eu pegar a cor branca. Vai ficar melhor no quadro. Então, seguinte. Eu vou desenhar aqui novamente para ficar mais fácil. Deixa eu localizar a caneta. Tá aqui. Então, eu tenho o bate-estaca. Tá certo? Quando ele bate sobre a viga, essa viga desce, né? Essa distância é 7,4 centímetros. 7,4 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza. Essa bate-estaca, ela desce uma altura de, deixa eu voltar aqui, 3 metros. Então, ela desce uma altura de 3 metros. Está com 2 zeros. Vamos, 3 metros. Beleza. E a massa, né, do martelo, a massa do martelo é igual a 200 kg. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma informação. Então, 200 kg, 3 metros. Tem uma força de atrito. Tem uma força para cima. Igual a 60 newtons. 60 newtons. Então, a gente precisa calcular aqui o trabalho. Tá? Eu tenho aqui o bate-estaca descendo, né, com a força-peso dele para baixo. Força-peso para baixo. Né? E uma força de atrito para cima. Certo? Beleza. E ele desloca, né, com essa força. Então, a gente pode usar o teorema trabalho-energia. Então, o trabalho total vai ser igual à variação da energia cinética. Meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado, menos meio vezes a massa
vezes a velocidade inicial ao quadrado. Tá. E qual que é o trabalho total? O trabalho total é a resultante das forças. Então, a favor do deslocamento eu tenho o peso. Então, peso. Contra o deslocamento eu tenho a força de atrito. Isso vezes o deslocamento, que é o H, lá que a gente colocou. Isso vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado, menos meio vezes a massa vezes a velocidade inicial. Deixa eu dar uma olhada. Um martelo de 3 metros é elevado até uma altura de 3 metros acima do topo, uma viga vertical que deve ser cravada no solo. Tá? Esse aqui o martelo é solto, ele é solto com velocidade igual a zero. Então essa velocidade aqui inicial é igual a zero, tá certo? Então qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Então essa parte da equação desaparece. O peso vai ser massa vezes a aceleração da gravidade. Vamos adotar a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, peso 200 vezes 9,8 menos a força de atrito, são 60 newtons. Eu escolhi o sistema de coordenadas que o y apontando positivo para baixo, tá certo? Na direção do deslocamento, vezes a altura, que são 3 metros. 3,0. Isso aqui é meio, vezes a massa do batistaca, 200, vezes a velocidade final ao quadrado. Posso resolver essa conta aqui dentro do parênteses? 200 vezes 9,8, que vai dar 1960 menos 60, 1900, vezes 3, deu 5.700. Então, 5.700 vai ser igual, aqui meio vezes 200 vai dar 100, v ao quadrado. Posso dividir ambos os lados por 100, então vai ficar 57. E aí eu posso tirar a raiz quadrada desse 57, que vai dar 7,54. Então a velocidade com que o batistaca vai bater em cima da estaca será de... Eu vou pegar o valor positivo na direção do movimento, deu mais ou menos 7,5 metros por segundo. Então essa é a velocidade. Então aqui a gente já responde a primeira questão. Depois, na letra B, a força média exercida pela cabeça do martelo sobre a mesma viga, desprezando o atrito do ar. Aí a gente pode pegar essa segunda etapa. O martelo bateu sobre a viga e ela deslocou 7,4 metros. Então tem uma força média, então o trabalho total vai ser igual a essa força média vezes esse deslocamento menor que eu chamei de H1. Vezes H1. Isso vai causar o quê? Uma variação da energia cinética. Meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado, menos meio vezes a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Nessa situação, aqui a letra B é diferente da letra A. Agora, pessoal, nós vamos considerar o seguinte. A velocidade inicial vai ser a velocidade com que o martelo bateu sobre a estaca, que é essa daqui, que nós calculamos, e a velocidade final vai ser igual a zero, porque a estaca ela vai começar a descer e vai parar. Então essa aqui vai ser igual a zero, tá certo? Então a força média exercida pela cabeça do martelo sobre a mesma viga, desprezando o atrito do ar. Tá. Vai dar negativo aqui, pessoal, mas essa aqui vai ser uma força normal, uma força de resposta da estaca. Então, essa aqui não vai ser a força média, não. A gente vai calcular essa força como se fosse uma força de reação da estaca. Deixa eu ver aqui. Então, a força média, que eu quero achar, vezes a altura, que é 7,4, vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai ser igual a... como é força média, eu vou pegar o módulo dela, vou sumir com esse sinal negativo aqui.
meio vezes a massa é 200, é como se fosse uma força de atrito, né, da estaca. 200 vezes a velocidade inicial ao quadrado, que é 7,5 ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, essa força média, ela vai ser igual a 200, 7,5 elevado ao quadrado, deu 56, era para ter dado 57, né? Eu arredondei, então é 57. 57 vezes 100, né? Dividido por 7,4 vezes 10, então expoente a menos 2. Isso deu 77.027. Arredondando, 77 vezes 10 a terceira newtons, né? Que é a força média que vai estar exercendo aqui. Vamos, então essa é a solução. Seguindo aqui, o trabalho, pessoal, a gente pode pegar também e calcular o trabalho devido a forças variáveis, né? Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Então, quando nós temos uma força que não é constante, né, ela varia ao longo do tempo, nós podemos calcular o trabalho dessa força variável pela integração da função, ou a área embaixo da curva, né? Nós podemos calcular, por exemplo, se eu tenho uma força que é F, que varia ao longo do tempo, uma força F de X, tá certo? Eu posso calcular o trabalho como sendo, né, a integral, né, de uma posição inicial, tá certo? Até uma posição final, dessa função f, tá certo? Com relação ao deslocamento, dx. Tá já? Então, eu posso apenas integrar aqui e eu tenho trabalho, ou seja, eu estou calculando a área embaixo da curva aqui. Tá já? Isso aqui na direção x, mas eu posso usar isso de forma mais geral, né? Eu posso falar que o trabalho ele é dado de forma geral, né, de uma posição inicial, que eu vou chamar de D1, tem uma posição final, F, o vetor F, escalar, né, o meu vetor de deslocamento. Tá joia? Então, de forma mais geral. Uma força que é variável é a deformação de molas, tá certo? Então, quando eu vou fazer uma força externa aqui, então não considerando aqui a força da mola, mas a força externa, para puxar a mola ou apertar a mola, né, essa força ela é variável, tá joia? E essa força ela é obtida, foi obtida empiricamente, né, experimentalmente. Essa força, deixa eu escrever direito que essa letra está feia. Essa força F, né, fora da mola, o módulo dela é dado por uma constante, né, que é uma constante elástica da mola, vezes o deslocamento, tá, da mola. Ela é essa função. Essa constante é uma constante da mola, ela depende da mola. A unidade dela é Newton dividido por metro, tá? Então ela traz informações sobre a mola. Essa é chamada lei de Hooke, tá joia? Então, se eu for calcular o trabalho devido a uma força variável, de uma mola, então o trabalho vai ser uma posição inicial, né? Uma integral de uma posição inicial até uma posição final, da minha função, né? Kx, tá certo? Integrando isso aqui, K é constante, eu posso colocar para o lado de fora, x eu integro, vai dar x ao quadrado sobre 2, né, nos limites de integração, x1 até x2. E aí, abrindo esses limites de integração, eu tenho que a força externa, né, que você precisa para deslocar uma mola, o trabalho devido a essa força externa é meio, né, de kx2 ao quadrado menos meio de kx1 ao quadrado, né? Limite superior menos o limite inferior. Lembrando aqui que nós estamos trabalhando com uma força externa, né? Não ainda a força da mola. Depois a gente vai trabalhar com a força da mola. Vamos fazer um exemplo, né? Uma mulher, ela pesa 600 newtons.
Vou trocar a cor. Uma mulher, ela pesa 600 newtons, peso, módulo do peso, 600 newtons, e está em pé sobre uma balança de mola contendo uma mola rígida. No equilíbrio, a mola está comprimida a 1 centímetro. Né? Então, vou falar que o y dela, o ΔY, vai ser igual a 1 centímetro. 1,0 vezes 10 a menos 2 metros. Sob a ação do seu peso. Calcule a constante da mola e o trabalho total realizado pela força de compressão da mola. Então, se ela exerce uma força, peso, de 600 newtons, eu tenho aquela expressãozinha F, a lei de Hooke, né? F igual a kx. Nesse caso aqui, a minha força é a força peso, a constante da mola continua, e o x, no caso, vai ser o meu ΔY, tá certo? Eu saio aqui da horizontal e vou para a vertical. Então, tem aqui a moça, tá certo? Ela está sobre a balança, e essa balança tem uma mola que comprimiu aqui 1 centímetro. Então, dessa expressão aqui, eu posso isolar minha constante elástica. Então, eu tenho que peso sobre ΔY vai dar a constante elástica. O peso é de 600 newtons e o deslocamento 1,0 vezes 10 a menos 2 metros. Então, 600 dividido por 1 vezes 10 a menos 2, esse 10 a menos 2 eu posso subir positivo, vai dar 600 vezes 10 a segunda newtons por metro. Ou seja, essa constante elástica é igual a 6,00 vezes 10 a quarta newtons por metro. Beleza. E agora ele quer saber o trabalho, né? Então, o trabalho vai ser o trabalho devido à compressão da mola, que vai ser igual a meio vezes K. No caso aqui agora eu estou trabalhando com Y, né? Y final ao quadrado, menos meio vezes a constante elástica vezes o Y inicial ao quadrado. Vamos supor que a altura inicial seja igual a zero, tá? Então, a moça está aqui, sobre a mola, tá certo? E a altura y inicial, quer dizer, tá aqui a balança, sem a moça na mola, tá? E aí a altura inicial aqui eu vou falar que é y igual a zero, e vou considerar o eixo y positivo para baixo, e aqui o y final igual ao valor que a gente pegou. Então, como isso aqui é igual a zero, eu vou tirar esse termo da expressão. Então, o trabalho realizado sobre a mola vai ser igual a meio, vezes a constante elástica, que é 6 vezes 10 a menos 4, 6 vezes 10 a quarta, então 6,00 vezes 10 a quarta, vezes o deslocamento, que é de 1 centímetro. 1,0 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Então, 10 a 10 a segunda ao quadrado, negativo, vai dar 10 menos 4. Com 10 menos 4, eu vou tirar isso aqui. Tá? 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, o trabalho vai ser igual a 3,00 joules. Então, esse é o trabalho que a moça realizou ao subir sobre a mola. Né? Esse trabalho está armazenado na mola. Se ela sai da mola, a mola sobe de novo. Tranquilo? Vamos seguir. Para finalizar essa parte, a gente vai falar um pouquinho sobre potência. Né? Potência, né, é uma taxa temporal de realização de trabalho. Né? A potência média é definida por essa expressão. Né? É o trabalho realizado ao longo do intervalo de tempo. Então, se você realiza um trabalho ao longo do intervalo de tempo, você tem potência. A unidade de potência é o joule por segundo, tá certo? E essa unidade é conhecida como watt, tá certo? Que é representada pela letra W. Então, a unidade de potência é o watt. Se nós pegarmos uma potência instantânea, né, fazer o tempo muito pequeno, então podemos pegar que potência é o limite, né, do ΔT tendendo a zero, vai ser a derivada do trabalho com relação ao tempo. Tá joia?
A potência, nós podemos abrir aquele trabalho da seguinte forma, que está errado, que é deslocamento, delta D. Tá? Então, nós podemos escrever a potência lá atrás. Nós escrevemos que a potência média é o trabalho dividido por ΔT, né? Mas trabalho é força escalar deslocamento, tá certo? Por ΔT. Tá joia? Então, potência pode ser escrita como força escalar distância dividido por tempo é velocidade. Força escalar velocidade, que é essa expressão aqui, ó. Tá joia? Essa é a potência instantânea. A potência média, nós só tiramos aqui, né, nós deixamos de trabalhar com velocidade e trabalhamos com ΔT, tá? com velocidade média. Então, potência média vai ser igual a força, né, na direção x vezes o deslocamento, ΔD, módulo deslocamento dividido por ΔT. Então, ΔD, ΔT é velocidade média. Então, é força na direção do deslocamento vezes a velocidade média na direção do deslocamento. Tá certo? Vamos fazer um exemplo. O exemplo fala o seguinte: cada um dos dois motores a jatos de um avião Boeing 767 desenvolve uma propulsão, né, uma força que acelera o avião, igual a 197 mil newtons, quando o avião está voando a 250 metros por segundo. Qual é a potência instantânea que cada motor exerce? Então, esse é tranquilo, né? Potência instantânea vai ser igual a força vezes a velocidade, né? Vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Como o ângulo, então, por exemplo, o avião está se deslocando para cá e a força também está para cá, o ângulo θ é igual a zero, tá certo? Então, cosseno de zero é 1. Então, vai ser só força vezes velocidade. Potência será a força, 197 mais 3 zeros, vezes a velocidade, 250 metros por segundo. Fazendo isso na calculadora, 197, 1, 2, 3 zeros, vezes 250. Isso vai dar um número gigante aqui. Deixa eu ver se eu consigo. 49. Potência vai ser 49. Aqui está 0,25, mas eu vou arredondar para 0,2. Vezes 10 a sexta watts. Então, essa é a potência. Tá certo? Então, essa primeira parte até aqui. Então, muito obrigado. Daqui a manter. Então, vocês devem pular para a próxima parte para essa aula. Então, até mais. Obrigado e abraço, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição.